Caí de paraquedas em um workshop de constelação familiar. E isso foi um motivo para acender uma luz que precisava na minha alma, dentro de mim, para eu poder percorrer o meu caminho. Meu nome é Ana Paula, seja bem-vinda aqui. Hoje eu vou contar para vocês o que acontece com a maioria das pessoas. Geralmente você não está numa fase muito boa da sua vida, algo está te incomodando e alguém te convida para fazer um workshop ou conhecer uma terapia e você vai, né, desconhecendo desse assunto e algo ali te move. Foi o que aconteceu comigo. Eu morava em Cavalcante, interior do Goiás, e eu estava num momento da minha vida que eu não percebia que eu estava numa escuridão interna de alma, né? E uma amiga, percebendo isso, conheceu a constelação familiar em Brasília na época e falou: Olha, Ana, final de semana a gente vai fazer um workshop aqui, você não quer participar? Vai ser bom para você. Então, esse geralmente é o repertório que todos trazem, né? Venha conhecer, vai ser bom para você. E eu fui, né? E fiquei participando daquele evento, tinha mais de 40 pessoas no workshop, cidade pequena, né? Então, quando tem um acontecimento assim, acaba sendo o evento do final de semana. E começou o atendimento ali, o atendimento com outras pessoas, e aquilo começou a movimentar o meu interior. Só que racionalmente eu não entendia nada o que estava acontecendo ali. Como assim? As pessoas ficam de pé, representando, a pessoa traz um assunto, acontece outra coisa. Eu não entendia nada, mas eu precisava viver aquilo ali. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu lembro que foram 2 dias assim de muita representação no campo, né? De muito trabalho na alma mesmo, mas racionalmente eu não sabia o que estava acontecendo. Mas o que é importante, né? A gente pegar disso aqui, que uma luz se acendeu no meu coração e eu segui esse chamado, né? Eu olhei para esse caminho que se acendeu e eu pensei, nossa, eu preciso conhecer isso aqui. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu preciso estudar sobre isso. Foi então que eu decidi vivenciar uma formação, né, em constelação familiar, 6 meses depois que eu vivenciei esse workshop. É claro que dentro de uma formação a gente precisa vivenciar, né, todo o processo, a gente demora um pouquinho para pegar algumas dinâmicas, né, principalmente das leis sistêmicas, mas o importante é a gente seguir esse chamado, né, para conhecer mais a sua história, conhecer mais sobre essa filosofia. Então, o intuito desse vídeo aqui é falar que é natural a gente conhecer a abordagem da constelação familiar, não entender muito bem, porque se a gente for compreender a linguagem, né, que Bert Hellinger traz nos livros, ela é uma linguagem um pouco difícil de entender. Então, depois disso, eu fui, né, passei pela formação, é muito profundo vivenciar uma formação, e aí depois que a gente começa a compreender que tem uma filosofia por trás, né? Tem uma maneira de se olhar para o mundo de maneira sistêmica, olhando as leis sistêmicas ali, é, sendo aplicadas de uma forma invisível, né? Nas relações. Então você começa a perceber e você começa a aplicar isso no seu dia a dia. E quando a gente aprende depois a base, né, filosófica da constelação familiar, a gente começa a dar lugar a muitas coisas que a gente vive dentro de um workshop, como eu vivenciei aquele final de semana, que eu não compreendi nada, mas algo na minha alma se moveu. Então eu precisava olhar para o meu sistema, né, para muitos enroscos que tinham por ali. Então é isso. Geralmente a gente conhece primeiro a constelação familiar, depois a gente vai precisar colocar em prática, né? Essa filosofia, essas conclusões, esse essencial que a gente
vive num atendimento, e para isso a gente precisa compreender um pouco dessas bases, né? As três leis sistêmicas, as três consciências, vendo isso acontecendo nas nossas relações. E é no dia a dia, né, que a gente consegue verificar isso e mudar também os nossos padrões. Tá bom, pessoal? Hoje é esse vídeo que eu trago para vocês e espero vocês num próximo vídeo aí. Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, os dados estão aqui no final do vídeo, o meu site, o meu trabalho, os meus atendimentos. E um bom abraço para vocês e bom final de semana. Até mais. Tchau!